A McLaren vai acabar ultrapassando a Mercedes porque a equipe alemã está sem dinheiro para atualizações. Pelo menos é o que o próprio Toto Wolff deu a entender. Eu nunca imaginei que eu fosse escutar isso na minha vida. Uma equipe como a Mercedes, que é um time rico, não tá com a mesma quantidade de grana para atualizar o seu carro como as outras têm. E por isso que eles estão perdendo tanto terreno para Lando Norris agora. Mas o que é que está acontecendo e por que que o Toto Wolff, na verdade, escondeu um pequeno segredinho nas entrelinhas dessa frase? Bom, esse é o tema do vídeo de hoje. Bem-vindos a mais um, terceiro vídeo seguido. Não esqueça de clicar no like para se inscrever no canal. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal F e já se inscreva para ver mais vídeos meus. E bom, você deve ter visto em vários canais, em vários sites por aí, a notícia que o Toto Wolff admite que Mercedes não tem mais dinheiro para gastar em atualizações no seu carro e que isso explicaria a recente subida da McLaren. A equipe laranja tem sido uma das equipes que mais atualizaram seus carros nas últimas semanas e meses. Principalmente estão convertendo isso em resultados. Desde o GP de Barcelona, por exemplo, e aqui de acordo com o... Esqueci o nome do canal, mas de acordo com eles, o Lando Norris tem sido o piloto que mais pontuou, tá? Inclusive à frente de George Russell e do piloto italiano também da Mercedes. E isso acontece por várias razões. Problemas de confiabilidade pelo lado alemão e também pela quantidade de upgrades que a McLaren tem levado nos últimos tempos. Das equipes que mais levaram atualizações para a Fórmula 1 nessa temporada, a McLaren só está somente atrás da Ferrari. E isso a gente está falando de upgrades na casa dos 40. Então é como se a McLaren não tivesse parado de atualizar esse carro em momento algum. Claro que ela também enfrentou problemas de confiabilidade. No começo da temporada tinha corrida que a McLaren nem conseguia começar. Tinha piloto que batia sozinho na volta de ida ao grid antes da corrida. Enfim, a McLaren foi muito prejudicada também pelos problemas de confiabilidade do motor Mercedes, já que ambas usam o motor Mercedes. Mas isso não abateu a equipe, ela continuou investindo no próprio carro. E enquanto a Mercedes meio que sentou no pódio em que ela estava, já que ela tem os principais pilotos da tabela de campeonato e ninguém estava para alcançá-la, ela ficou por ali mesmo, contente com o próprio carro e satisfeita com tudo que já estava acontecendo, assim economizando um pouco de dinheiro, que eu já vou falar para onde vai, né? Não para onde foi, mas para onde vai. Já lá atrás, coisas aconteceram e hoje a Mercedes ela é o melhor carro do grid no geral, mas em certas partes das pistas, digamos que a McLaren já começou a superar. Por exemplo, hoje é sabido que o ponto forte da equipe laranja são as curvas de alta velocidade. A McLaren acaba conseguindo um carro muito melhor nesse setor da pista, enquanto nas curvas de lenta, de baixa no caso, a Ferrari tem sido superior a todas as outras. E nas curvas de média, a McLaren ali fica no equilíbrio com Mercedes, com Ferrari e tal. E a equipe alemã, ela consegue ser melhor, vamos dizer assim, no todo, mas ela acaba perdendo muito tempo para a própria McLaren, justamente nesses setores da pista. Bom, por coincidência ou não, acabou que numa pista de difícil ultrapassagem, a McLaren conseguiu superar as Mercedes, como foi o caso em Hungria e Zandvoort. Faz sentido para você? Deixa aqui embaixo nos comentários. E bom, sabendo de tudo isso, do avanço da McLaren e que a gente espera que a Mercedes dê alguma resposta, porque, gente, vamos ser honestos aqui, a McLaren é uma equipe cliente da Mercedes. Não existe um mundo em que a Mercedes vá deixar isso acontecer. Ela fornece motor para a equipe, assina contrato, vende aquela unidade de potência e vai conseguir perder corridas e talvez até... Vai que a McLaren consegue virar, por alguma razão, o campeonato de pilotos para um time que é cliente dela. Seria algo bem esquisito de ver na Fórmula 1, porque normalmente a fornecedora de motores é quem tem a maior vantagem, com exceção do último regulamento que, bom, a Mercedes sofreu, não conseguia fazer chassi, enquanto a McLaren, bem como está fazendo em 2026, se destacou por ser uma equipe que desenvolve o carro. A McLaren tem iniciado temporadas com carros meio água com açúcar ali, um carro que... Vamos ver como que é o ambiente, né? Vamos fazer um carro de ambientação e depois a gente atualiza. Foi assim em 2024, por exemplo. Foi assim em 2023. Em 2025 não tanto. O carro já começou top, superando todas as outras e acabou decaindo. Muito porque a estratégia da Mercedes hoje está querendo coibir que isso aconteça. Claro que a McLaren sofreu em 2025 com desclassificações, com batidas dos seus pilotos e tal, a má fase do Piastri, ordem de equipe até, enfim.
Mas, enfim, a McLaren se destacou por ser uma equipe que desenvolve seus carros e consegue uma boa evolução a partir daí, sobre o entendimento dos regulamentos. Mas bem, hoje é essa situação. A McLaren está atrás de Ferrari e Mercedes, mas a impressão que dá é que, já diria o Fangio, né? Você vale o que você fez na sua última corrida. Digamos que a cotação da McLaren está subindo muito e a gente está criando aquela expectativa de que, se deixar, ela vai ultrapassar a Mercedes. E quando o Toto Wolff fala algo assim, a situação acaba... É como se você adicionasse gasolina numa fogueira, basicamente. O Toto deu uma entrevista, e o texto aqui é do Motorsport, dizendo que a Mercedes não tem dinheiro para gastar em atualizações como as outras equipes estão fazendo. Hoje, a Mercedes é uma das equipes que menos levaram atualizações para os seus carros. Ela está somente na frente de Williams, que já está planejando um pacote de atualizações para Baku. E espera-se que seja um pacote grande, né, um huge, né, um bom pacote de atualizações com muitas coisas. Então, se a Mercedes não atualizar o seu carro lá pela altura do GP do Azerbaijão, ela pode se tornar a equipe com menos atualizações do grid hoje, embora tenha o mesmo carro do início da temporada e ainda o melhor carro da temporada. Pelo menos no geral, tá? Vamos esperar mais algumas corridas para cravar que a McLaren tem o melhor carro. E bom, eu já falei aqui em alguns vídeos anteriores que, na verdade, a Mercedes está esperando o momento certo para atualizar o seu carro. E pelo que falam, essas atualizações estão para chegar ali na tal perna asiática, né? Naquele período asiático do campeonato, que seria entre o Azerbaijão, Malásia, que vai ser o GP do Bahrein, Singapura, naquele período ali. Então é esperado que a Mercedes leve certas atualizações naquele período. E pelo menos são os rumores que dizem, tá? E isso evidenciaria justamente a estratégia da Mercedes. Porque o próprio Toto Wolff, logo depois de dizer essa super frase, ele disse o seguinte, que cada equipe tem a sua estratégia de gastos de atualizações. Então, eles não têm o mesmo dinheiro para atualizar durante toda a temporada. Logo, eles deram a entender que eles estão definindo a estratégia de atualizações para ser justamente no momento crucial da temporada. Para que eles estejam no momento em que eles consigam capitalizar o máximo com o carro que eles já têm, e quando eles perceberem que de fato vão ser ultrapassados por todos, eles atualizam o carro, mantêm a performance e, claro, mantêm suas posições nos campeonatos de construtores e de pilotos. Essa seria a ideia, pelo que eu entendi dessa fala do Toto Wolff. Eles não têm dinheiro para gastar como a McLaren está gastando, mas ele tem dinheiro sim para atualizar o carro na hora certa. Então não se deixe enganar pelas frases que vão soltar por aí dizendo que a Mercedes está pobre, a Mercedes está falindo, a Mercedes está quebrada. Não, gente, a Mercedes só está realmente organizando todas as atualizações. Aí daqui a pouco ela aparece, por exemplo, lá no GP de Singapura com um super pacote de atualizações. E ela coloca no carro, dá certo, volta a ganhar e não perde mais. Pelo menos é essa a expectativa. Porque não faz sentido uma equipe como a Mercedes simplesmente tá sem dinheiro. Ainda que, bom, eu acabei de saber aqui pelo The Race que as equipes de Fórmula 1 vão ter direito a 3 milhões de dólares para usar entre essa e a próxima temporada para fazer atualizações nos carros por causa daquelas mudanças do regulamento para aumentar a quantidade de combustível. Vão mexer no tanque de combustível. Então as equipes vão ter 3 milhões de dólares para usar nos carros dessa temporada e no da próxima. E fica a cargo das equipes decidirem isso. Se vão usar esse dinheiro agora ou se vão usar esse dinheiro depois. Pelo menos foi o que eu entendi. Então, existe sim um certo cascalho para o Toto Wolff usar para atualizar as dianteiras, a traseira e tal, como a McLaren está fazendo. Mas a Mercedes não quer agora. Ela quer deixar isso para o finalzinho, para pegar todo mundo de surpresa e assim usar a estratégia que ela tem. Porque a Fórmula 1 é isso. A Fórmula 1 é uma briga de desenvolvimento. Você nunca começa uma temporada com o carro e mantém ele até o final. Você sempre vai atualizando. Antigamente, por exemplo, a Ferrari começava com o carro da temporada anterior e depois apresentava um carro novo. Tinha equipe que teve equipe, na verdade, nessa temporada, que começou com o carro e literalmente trouxe um carro novo também, verdade. No caso da Aston Martin, trouxe um motor novo, carro novo, tudo novo. Então, cada equipe tem uma estratégia. Algumas querem salvar a temporada, outras querem evoluir para chegar forte no ano que vem, como é o caso da Audi e tal. E no caso da Mercedes, ela fez o melhor carro, disparado o melhor carro, enquanto as equipes sofriam para entender o regulamento. E agora que estamos na metade da maturação da primeira temporada, a Mercedes está só esperando o momento certo para
mexer seus pauzinhos e manter o seu domínio. Pelo menos é o que a gente espera. Porque se isso for verdade, aí é um absurdo uma equipe como a Mercedes ficar sem dinheiro na metade da temporada porque ela gastou tudo no começo. Já imaginou? Pois é. E é por isso que alguns, e eu até acho, que a McLaren vai ficar mais forte que a Mercedes nas próximas corridas. Pelo menos, talvez até no GP da Itália, porque bom, o Lando Norris vai ter uma vantagem no GP da Itália. O Kimi Antonelli vai ter penalidades a cumprir, porque ele vai trocar componentes no seu carro. E, bom, se o Lando conseguir marcar uma pole position em Monza, não tiver nenhuma bandeira amarela, safety car e nada, ele conseguir manter, é possível que ele consiga tirar um pouco a vantagem que ele tem, no caso, tirar um pouco da desvantagem que ele tem para Hamilton e Russell e até o próprio Antonelli. É possível disso acontecer. Depende de muitos fatores, sim, depende de muita coisa. Mas, em teoria, a McLaren já começa em vantagem sobre a Mercedes no GP da Itália. Será que vai adiantar? Descobriremos no futuro. Quero saber suas opiniões, comenta aqui embaixo. Se gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal para ver mais. E antes de ir embora, clique em um desses vídeos que estão aparecendo aqui na tela, que eu garanto que você vai gostar. Eu te conto uma história tão boa quanto essa desse vídeo, então clica lá em um segundo e te vejo. Tamo junto.